Olá pessoal, estamos aqui com uma videoaula. Eu preparei um conteúdo aqui online para a gente estar compensando esse isolamento do coronavírus, né? Enfim, eu demorei um pouquinho para fazer isso porque eu tive problema com a minha máquina e também não estou familiarizado com essa tecnologia, né? Muito embora eu até não me julgo um leigo no assunto, mas quando fala em preparar, enfim, até a gente pegar a mão é complicado. Mas enfim, tá aí. Eu estou aqui com a NR12, que eu queria retomar o assunto da última aula presencial, mas se vocês me permitem, eu prefiro já começar desde o início de novo, comentando, porque aquilo eu acho que aqui fica um pouquinho mais estruturado. Eu não cheguei a preparar nenhuma apresentação, eu estou direto na norma, grifando os pontos e comentando aí com vocês. Tentando usar um pouquinho do recurso aqui que tenho no micro, né? Essa norma aqui eu peguei no site do antigo Ministério do Trabalho, né, da Secretaria do Trabalho. Ela foi atualizada em 31/7/19. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão do sumário. Na realidade, não pelo sumário, mas um overview da norma com vocês. Essa norma ela está dividida em 18 tópicos e mais os 12 anexos, né? Esses tópicos eles contemplam os princípios gerais. Princípio geral de norma é onde você tem uma explicação sucinta da norma, a aplicabilidade da norma, essas coisas nós vamos estar vendo. Aliás, eu pretendo ver praticamente todos esses itens com vocês, ou pelo menos os mais importantes. Eu ainda não sei quais são, mas à medida que eu vou fazendo revisão, eu vou preparando as videoaulas. Eu pretendo fazer essas videoaulas não muito longas, alguma coisa em torno de 15, 20 minutos talvez, né? Porque eu sei que não é muito fácil ficar prestando atenção em mídia estática desse tipo aqui, mas então eu vou tentar fazer o mais curto possível. Para isso eu vou dividir em vários vídeos, né, em vários arquivos. O 12.2 fala sobre arranjo físico e instalações, né? Nós falamos em sala de aula sobre a questão do layout. Aqui o objetivo é não somente tratar sobre o layout de instalação da máquina, mas também, quer dizer, o layout de instalação da máquina, mas também aqui o objetivo é a gente pensar em ter espaço para operar, para dar manutenção, para circular, para colocar as peças, os blanks, as matérias-primas para produto acabado, enfim. É uma visão mais ampla, mais geral, né? Não só a máquina, mas você olha assim a máquina como um todo e o fora, a parte externa ao redor também. Essa é a ideia do arranjo físico. 12.3 trata sobre instalações e dispositivos elétricos. Aqui tem uma tratativa sobre a parte elétrica do equipamento. Veja, a norma ela não é uma norma técnica, então ela não vai esgotar essa questão elétrica, mas ela vai dar algumas premissas básicas em relação ao que deve ser seguido, que não é diferente de NR10. Vocês estão vendo NR10 cobertinho, imagino eu. E não é diferente, né? É uma NR10 meio que aplicada nesse tópico aqui, né? O 12.4 trata sobre dispositivos de partida, acionamento e parada. Basicamente, gente, o que eu posso... deixa eu voltar aqui, peraí, eu quero minha carinha aqui. Voltei, olha, eu tô aqui. Basicamente aqui no dispositivo de partida, acionamento e parada, é aquela história que eu falei para vocês. O equipamento, quando para, ele não pode voltar a funcionar sem a deliberada intenção do operador. O operador ele precisa acionar um botão, ele precisa deliberadamente ligar a máquina, tá? Então não pode, acabou a energia, para a máquina, voltou a energia, volta a funcionar, não pode. Isso é proibido por norma. E não é só a NR2 que proíbe, tá? Isso daí já está, há muitos anos já estava nas ABNTs, nas normas técnicas oficiais do Brasil.
A 12.5 fala sobre sistemas de segurança, então aí são várias questões assim de segurança da máquina. A gente pode pensar em segurança elétrica, segurança mecânica, uma tampa para proteger um conjunto de engrenagens, ou uma proteção mecânica, proteger uma polia, uma correia. Também podemos pensar nos dispositivos elétricos, detecção que a tampa está aberta, a tampa está fechada, enfim, tudo isso. Aqui nos dispositivos de parada de emergência, que é o 12.6, uma tratativa sobre essa questão também de parada de emergência. Existe umas... Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Aqui. É muito comum nas máquinas ter esses botões, acho que você já deve ter visto, né? Se não viu, né? Não sei se vocês já viram. Deixa eu deixar aqui em imagem, né? Então aqui são os botões cogumelo, são botões assim usados em parada de emergência. São típicos. Normalmente ele é vermelho, esse aqui é verdinho, não sei porquê, mas aí aplica. Não precisa ser também de parada de emergência, né? Então tem vários tipos, gente. Tem botão desse tipo que você aperta, aciona, você tira o dedo, desaciona. Tem um botão desse tipo aqui que você aperta, ele trava, você tem que girar para ele voltar. Tem botão desse tipo aqui que você aperta, ele trava, você tem que puxar para ele destravar. Esse aqui, por exemplo, tem chave. Você aperta e para abrir de novo tem que ir com chave para abrir. Então tem vários modelos de botões de emergência, né? Tem uma infinidade, mas tem que girar. Tá vendo? Esse aqui também tem que girar, também tem que girar também. Então você aperta e ele trava, você tem que girar para ele voltar. Esse aqui provavelmente tem que puxar. Bom, cada caso é um caso. Cada caso é um caso e tem que ser avaliado conforme o né? Mas não é só isso, né? Então o dispositivo de parada de emergência ele tem que garantir o seguinte, que uma vez que apertou o botão, depois tem que resetado, a máquina não pode voltar. Apertei o botão, ela parou, tirei o dedo do botão, puxei o botão de volta, girei o botão, volta a ligar. Não, de jeito nenhum. Tem que resetar, tem que apertar um outro botão para resetar, tem que apertar o liga. Enfim, isso tudo é para garantir que a parada de emergência, uma vez que tem que parar rápido, o equipamento tem que parar rápido, o mais rápido que ele puder, e instantaneamente, principalmente. Mas a retomada não é tão rápida não, tá? A retomada depois de uma parada de emergência ela é um pouco lenta. A 12.7 fala de componentes pressurizados. Aqui a gente pode pensar em ar comprimido, podemos pensar em hidráulica, podemos pensar em vapor, até em mola, né? Então, ou seja, equipamentos que têm componentes que têm energia potencial nele inserida, e que se qualquer manobra equivocada pode liberar essa energia provocando um sério dano, né? Então isso também é tratado na norma. 12.8 fala de transportadores de materiais. Esses transportadores de materiais eu separei aqui, na realidade eu peguei esteira transportadora, mas gente, quando eu falo de transportador de material, não necessariamente vai ser uma esteira transportadora, tá? Mas, por exemplo, tem esteiras transportadoras, roletes, rolos, né? Isso tem uma infinidade aqui. E essas são pequenas, tem coisa muito maior do que isso daqui. Então, o que alimenta uma máquina e o que tira a peça da máquina, ela pode ser de várias tecnologias, né? Então, pode ser esteiras, pode ser braço robótico. Vamos ver o braço robótico. Aqui, braço robótico, né? Sei lá, isso aqui é tudo de amadorismo. Industrial, pronto, né? Aqui tem robô, não é nem braço robótico, ele já é robô mesmo, né? Mas tudo bem. Então tem os robôs, é quase a mesma coisa, o braço robótico. A ideia do braço robótico é que ele não tenha a flexibilidade de um robô. Mas é a mesma coisa, eu posso ter esses equipamentos, ele é de transporte de materiais, né? Também é uma forma. Aspectos ergonômicos. Aqui nos aspectos ergonômicos, vocês estão tendo NR17 com Bocato, ergonomia, né? O que eu posso falar?
bom, vocês já aprenderam que ergonomia não é só questão de postura, questão de esforço, não é só isso, é muito mais. Mas neste caso, para a NR12, eu diria que é exatamente isso. Então, é postura, esforço. Então, assim, eu vou ter que fazer força a uma altura, sei lá, com o braço esticado para cima. Isso é um problema ergonômico muito forte, né? Ou eu tenho que acionar um botão que eu tenho que me inclinar o corpo, ficar de ponta de pé e inclinar o corpo para a direita ou para a esquerda. Problema ergonômico. Eu tenho que agachar, toda hora eu tenho que agachar, cada minuto eu tenho que agachar. Isso é um problema ergonômico. E assim vai. Esses aspectos ergonômicos também são tratados na norma, não com pontualidade, né? Mas são tratados de forma genérica. Riscos adicionais, outros riscos aí inerentes para cada ramo de atividade, aí tem seus riscos, né? Manutenção, inspeção, preparação, ajuste, preparo, reparo e limpeza. Bom, aqui tudo isso aqui é necessário no equipamento e é obrigatório. Então, por exemplo, fala assim, manutenção, obrigatório. Então, o equipamento, toda a parte que pode colocar em risco a pessoa, ela tem que, e isso é sanado, é minimizado com manutenção. A manutenção ela é obrigatória, né? Não existe obrigatoriedade de manutenção para que não haja perda de produção. Isso não existe. Mas existe obrigatoriedade de manutenção, onde a manutenção é uma preventiva de segurança, né, contra acidentes à pessoa. Isso sim, isso é legal e é instaurado isso. Agora, existem outras coisas também que a gente tem que ponderar, que é bastante interessante. Por exemplo, máquina funcionando, eu não posso fazer limpeza com a máquina funcionando. Pelo menos naquelas partes que oferecem risco, né? Mas eu não posso falar a mesma coisa em manutenção e em ajuste, né? Então, muitas vezes a manutenção e muitas vezes o ajuste só é possível, nem sempre, mas às vezes só é possível com a máquina parada. E aí eu tenho que ter, né, dispositivos que me garantam uma certa segurança nisso, um mínimo de segurança. Então é comum ter comandos remotos onde o manutentor, o operador, né, enfim, eles apertam um botão, a máquina roda devagarzinho para eles poderem fazer a manutenção, a verificação, o ajuste, etc, etc. E quando tira o dedo, a máquina para. É lógico que o reparo propriamente dito é com a máquina desligada, né? E aqui entra muito bem a questão do LOTO, Lockout e Tagout, né? Então, quando as pessoas estão mexendo, elas têm que sinalizar e bloquear. E cada um que mexe na máquina, cada um que está lá trabalhando na máquina, fazendo essa intervenção, ele tem obrigatoriamente que bloquear, né? A sinalização pode ser até coletiva, mas o bloqueio não. Sinalização, várias formas de sinalização, cada situação é específica, né? Então, por exemplo, um painel elétrico precisa ter sinalização de risco de choque elétrico, partes móveis também tem que ter sinalização, ela pode ser através de símbolos ou escrita, mas existe também a sinalização ótica por luz, e a áudio, né? Então, por exemplo, máquina grande precisa, imensa, máquina tamanho de uma casa, você precisa ter, quando vai ligar ela, precisa ter um alarme sonoro para que todo mundo saiba que ela vai ser ligada, né? Para você preparar todo mundo que está ao redor da máquina, olha, vamos ligar a máquina, né? Que não teria como a gente agir de forma diferente dessa. A NR12 ela prevê que todos os equipamentos precisam ter manuais em língua portuguesa, nossa língua, né? Precisa também, para operação e manutenção, procedimentos de trabalho e segurança, tem que ter tudo aquilo que oferece risco, precisa ter procedimento de trabalho e segurança. E tudo isso tem que estar permeado num processo de capacitação. A 12.16 fala de capacitação, é necessário fazer capacitação das pessoas. Além disso, é tratado sobre projeto, fabricação, importação, venda, locação, leilão, cessão e exposição. Existem algumas exceções, mas no geral eu diria o seguinte, que a NR12 é obrigado em todas as situações. Mas aqui, nessa frase, eu colocaria a questão da importação e a exposição como uma certa exceção. A importação,
com a última revisão, ela prevê que normas estrangeiras podem substituir, não que substitua, mas podem ser equiparadas à NR12, né? Basta um laudo sobre isso. E aí isso resolve um problemaço, né? Que a gente não estava conseguindo importar máquina, gente. Não tinha país do mundo com qualidade ou com atendimento a requisitos da NR12. Olha só que problema. Você pega um equipamento alemão, um equipamento suíço, um equipamento inglês e não atende. Aqui tinha que fazer adequação, tinha que fazer o chamado de tropicalização. Tinha que tropicalizar a máquina para atender as exigências da NR12. Super complicado, né? A exposição, o que a norma prevê é o seguinte: uma exposição em museu, né, ela não precisaria estar adequada à NR12. Nem haveria sentido, né? Eu vou expor um torno de 1920, uma máquina de 1920, eu vou fazer um retrofit nela para deixar atualizada, né? Não faz sentido isso. Mas existem outras particularidades aqui que a gente vai estar vendo também oportunamente, ok? Outros requisitos específicos de segurança, a 18 as disposições finais, isso é de parte da norma. E aí vem os anexos, né? Então os anexos de 1 a 12, ele fala sobre o uso de detectores de presença optoeletrônico. Eu separei aqui o principal detetor optoeletrônico que é utilizado para essas aplicações, que são as barreiras de luz. Olha só. Opa! Deixa aqui. Barreira de luz. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma máquina, parece um torno, inclusive. E o operador não pode chegar nisso. É só figurativa essa máquina aqui. Eu nem sei se dá para operar com barreira de luz, hein? Dentro do meu conhecimento não dá, não. Mas enfim, não importa. Então tem uma barreira de luz. Se ele avançar, a máquina para. Aqui mostra um dedo, olha, porque são vários feixes luminosos. Então eu tenho aqui o emissor e aqui o receptor. Então o emissor manda um feixe luminoso para cá. E aqui vai detectar que tem um feixe. Então para cada feixe de luz tem um emissor e tem um receptor. Ele colocou o dedo aqui. Esse receptor deste feixe de luz detectou que não está tendo sinal. Gente, super bacana, super maravilhoso. Isso não tem nem o que falar em relação a essa aplicação. Ou seja, havendo possibilidade de utilizar e havendo necessidade, é uma boa alternativa, muito embora é uma tecnologia bastante cara, não é nada barato, mas ela tem assim uma particularidade que eu acho legal vocês saberem, né? Então, por exemplo, não é simplesmente, se você conversar com uma garotada que faz eletrônica, eles conseguem fazer um protótipo disso com a maior facilidade do mundo, né? Usando LED e sensor fotoelétrico, eles conseguem fazer. Só que existe um algoritmo de controle nisso, não é só isso. Esses equipamentos é de segurança intrínseca. Então um equipamento desse aqui, ó, que nem esse aqui que está representando, eu vou chutar que custa aí uns 20 a 30 mil reais. Só essa barreira ótica. Ela é bem cara mesmo. Mas por quê? Na realidade o que acontece é o seguinte: esse feixe aqui, todos eles, não é assim contínuo do jeito que nós estamos vendo. Primeiro, ele não necessariamente ele é visual, ele pode não ser visível ou pode ser visível, aí depende da tecnologia que foi empregue. Normalmente, bom, não sei se é normalmente, né? Mas pode ser visível ou não visível. Só que o que acontece? Ele não é assim, ele manda o sinal continuamente. Não. Ele provoca interrupção do sinal. Então ele provoca uma interrupção e esse cara aqui detecta essa interrupção. Essa interrupção provocada e detectada, né, essas duas informações, vai para a unidade algoritmo, unidade inteligente. E ele vai falar: tá tudo certo, eu interrompi e eu detectei que interrompeu. Perfeito, continua. Aí ele, vamos supor, em um dado momento ele interrompe e não detecta. Opa, a unidade lá de controle vai entender: esse sensor não está funcionando bem. E aí vai alarmar. E esse alarme tem que parar a máquina. Então, assim, é o que nós chamamos de segurança intrínseca. Se falhar, fala em prol da operação. O anexo 2 trata sobre o conteúdo programático da capacitação.
Isso também é interessante para a gente, né? As capacitações NR2, esse anexo vai falar um pouquinho como conteúdo mínimo, bem interessante. Eu acho que esse anexo compensa a gente dar uma estudadinha, né? Esse anexo compensa a gente dar uma estudadinha. Se eu, por acaso, esquecer, vocês me lembram, tá? O 3 é meio de acesso a máquinas e equipamentos. Veja, lembra que eu falei que tem equipamentos enormes, gigantescos. E aí precisa ter meios de acesso para esse equipamento, né? Escada, plataforma e etc. O 4 é um dicionário, um glossário. O 5, motosserra. O 6, máquinas para panificação e confeitaria. O 7, máquinas para açougue, mercearia, bares e restaurante. O 8º, prensas e similares. O 9º, injetora de materiais plásticos. O 10º, máquinas para fabricação de calçados e afins. O 11º, máquinas e implementos para uso agrícola e florestal. E o 12º, equipamentos de guindar para elevação de pessoas e realização de trabalhos em altura. Bom, isso aqui, ó, eu diria para vocês que isso aqui não faz sentido a gente olhar, porque é muito específico, né? Não faz sentido a gente olhar. Não vamos ver, que não faz sentido. Mas esses temas aqui fazem sentido a gente dar uma olhadinha, né? Talvez o 3 aqui também não seja muito importante e o 1 também não. Então pode ser que o anexo 1 e o anexo 3 a gente não olhe, o anexo 2 com certeza vamos olhar, e os itens da norma todos aqui nós vamos estar vendo, né? É isso, gente. Eu acho que como primeira aula tá muito bom, mas eu volto na sequência com outros vídeos com os conteúdos aí que a gente for trabalhando, ok? Então até a próxima.